Hello everyone. Ora viva, muito boa tarde para todos. Este é mais um segmento para nós estarmos aqui a celebrar os 100 anos da rádio em língua portuguesa no estado da Califórnia. Todas as quintas-feiras, durante várias semanas, ao longo deste verão de 2020, neste projeto que é do Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno. Estaremos aqui com alguns convidados, ou neste caso eu sozinho, para vos falar sobre os 100 anos da rádio em língua portuguesa na Califórnia, o centenário que estamos a celebrar precisamente neste ano de 2020. Teremos, portanto, sessões, uma semana em português, outra semana em inglês, esta obviamente na língua portuguesa, mas também vamos falar em língua inglesa, como fizemos aqui a semana passada, para vos transmitir não só aos imigrantes e àqueles que falam a língua portuguesa na Califórnia e através do mundo, mas também àqueles que são de segundas, essencialmente, terceiras e quartas gerações que já não falam português e que vamos, obviamente, falar da história da rádio e também recolher alguns testemunhos de pessoas que, apesar de não falarem inglês, foram criados no estado da Califórnia a ouvirem a rádio através dos seus pais ou então dos seus avós. Queria, portanto, dar-vos uma resenha histórica hoje em português sobre a rádio em língua portuguesa aqui na Califórnia. Tivemos já um segmento com testemunhos de 4 veteranos da nossa rádio, tivemos também aqui testemunho e uma longa conversa interessantíssima com José Rodrigues, que para além de ser uma das pessoas que esteve muito envolvida no programa de rádio do Sr. Agnello Clementino, também conhece bem a história da rádio em língua portuguesa aqui na Califórnia, particularmente a rádio dos anos 60, 70 e 80 do século passado. O primeiro programa de rádio em língua portuguesa, como todos nós sabemos, foi criado em 1920, no dia 10 de junho, como aqui já afirmei, pelo Sr. José Vitorino, na estação KGBM. Portanto, foi criado antes da rádio aparecer em Portugal, precisamente quase 4 anos antes da rádio aparecer como estação de rádio em Portugal e precisamente 8 anos, 8 a 9 anos antes de aparecer no arquipélago dos Açores, em Ponta Delgada, e na Ilha Terceira começou em 1933. Portanto, o Sr. José Vitorino dirigiu, portanto, o programa que se chamava Vasco da Gama, e mais tarde dirigiu um outro programa chamado Voz dos Açores. O Sr. José Vitorino, portanto, teve um programa de rádio na zona de Modesto Stockton, foi esse que estamos a celebrar o centenário, em 1920, e depois, uns escassos anos mais tarde, começou um programa de rádio em Vaicélia, segundo a informação do Sr. Franco Mendonça, numa longa entrevista dada ao programa Voz dos Açores de Euclides Salvas, começou um programa de rádio que tinha precisamente esse nome. E esse programa de rádio continuou mais tarde aqui na Califórnia, aqui no centro da Califórnia, aqui na zona de Tular, pelo Sr. Gustavo Simas, conhecido como Gus Simas, que teve um programa aqui durante mais de 20 anos e que precedeu os anos do que nós pensávamos que tinha sido o primeiro programa de rádio, ou seja, o Sr. Inácio dos Santos, que começou em 1937 em Tular. Mas praticamente o Sr. José Vitorino, como aqui já disse, analfabeto, não sabia ler e escrever, natural da Ilha Terceira, emigrado aqui no começo do século XX, para o centro da Califórnia, foi o pioneiro da rádio em língua portuguesa aqui no estado da Califórnia. Em 1930, Artur Vieira Ávila, que havia fundado o jornal O Lavrador Português e havia colaborado em outros periódicos, lançou o primeiro programa português emitido diariamente, e quando digo diariamente, de segunda a sexta-feira. As experiências radiofónicas do Sr. José Vitorino eram todas de programas de rádio apresentados uma vez por semana. O programa Vasco da Gama, começado em 1920, emitia à quinta-feira. O senhor, portanto, Artur Vieira Ávila, com a sua esposa Celeste, melhor conhecida como Rosinha, ou a Rosinha, era, portanto, o programa chamava-se Castelos Românticos.
Este programa era transmitido desde a zona de Oakland. 7 anos mais tarde, em 1937, na cidade de Tolar, Inácio dos Santos e a sua esposa Margarida dos Santos aparecem com o programa Portugal, que se tornou um dos programas de maior duração nas lides radiofónicas portuguesas aqui na terra da Califórnia e um pouco por todos os Estados Unidos da América. O programa de rádio Portugal foi transmitido ininterruptamente entre 1937 e 1997, portanto durante 60 anos, primeiro pelo casal Santos, o Sr. Inácio e a Sra. Margarida dos Santos, e depois mais tarde pelo amigo Jó Silva, que ainda vive na cidade de Vaicélia. Desde então têm sido prolíferos os programas de rádio em língua portuguesa nas várias estações de rádio do norte ao sul da Califórnia. Sem dúvida que estes pioneiros da rádio e os que lhe seguiram suavizaram a nostalgia. O desejo do regresso às nossas ilhas é transparente nos nomes que os homens e as mulheres davam aos seus programas de rádio. Um certo saudosismo dos próprios nomes, muito românticos. E eis alguns deles. Saudades da nossa terra, recordações de Portugal, ecos portugueses, Portugal de hoje, memórias de Portugal, saudades de Portugal, mais ainda, voz da saudade, recordar é viver, Jardim dos Açores, sonhos de Portugal, Amor da Pátria, programa de rádio transmitido e apresentado por Eduardo Paim, que ainda existe agora na Rádio Lusolândia, do Diaspora Media Group, Rádio Lusolândia e Rádio Portugal USA. Melodias de Portugal, voz do imigrante, o imigrante português, voz do imigrante português, voz da Lusitânia, Portugal, terra de fé, Aurora de Portugal, ecos dos Açores, saudades dos Açores, as 9 pérolas dos Açores, Portugal em marcha, voz da nossa terra, ecos do Val, etc, etc. Nem sempre com a qualidade desejável, por vezes feitos em situação que eram situações, dizia eu, que eram verdadeiramente artesanais. A rádio portuguesa foi criando, através dos anos, um público fiel e uma audiência extremamente atenta. Em muitos casos, extremamente participativa, quer nas famosas dedicatórias musicais, quer nas festividades que as próprias rádios proporcionavam ao celebrarem o seu aniversário. As festas da rádio, nos anos, particularmente no começo, nos anos 30, 40, 50, mas eu diria também nos anos 60 e até mesmo no começo dos anos 70, até meados dos anos 80, as festas da rádio eram, portanto, acontecimentos importantes nas nossas comunidades. Não proliferavam as festas que hoje temos na Califórnia, o calendário social, mesmo na década de 60 e 70, portanto, do século passado, era limitado e não tínhamos um calendário tão abundante como temos hoje e, por conseguinte, os programas de rádio, particularmente no Vale do São Joaquim e também no norte da Califórnia e um pouco no sul, tinham a sua festa anual. E como era uma festa da rádio, já agora, a festa da rádio, para aqueles que se lembram, os programas tinham normalmente um baile, contratavam um conjunto, tínhamos belíssimos conjuntos na Califórnia, nos anos, recordo, particularmente nos anos 70, chegamos a ter mais de meia dúzia excelentes conjuntos musicais na Califórnia. Eu próprio, quando tive o meu programa de rádio, que começou em 1977, tive 3 festas, e as 3 foram abrilhantadas por, alguns devem se lembrar, o conjunto de Henrique Cordeiro. Era dos mais caros na altura, mas a gente fazia aqui com algum prezamento, como se diz na terceira, e portanto tinha muito gosto em que fosse de facto o conjunto do Henrique Cordeiro que veio abrilhantar, digamos assim, as 3 festas que eu fiz durante 3 anos e depois parei de fazer festas em 1980 da rádio. E acontece que, portanto, o programa de uma festa de rádio era precisamente esse.
era as boas-vindas pelo locutor, às vezes um pequeno discurso, uma alocução, e música e um baile, e, com licença, e portanto essas, essas festas tinham muita participação da comunidade. Na altura, mesmo em 1977, 78, 79, para entrar custavam $1, mas aqui localmente o Salão do Espírito Santo titular enchia-se com 400, 500 pessoas. Obviamente que nem pagava para o conjunto, mas tínhamos patrocinadores e depois tínhamos sempre gratuito para as pessoas, café e massa sovada. Obviamente que depois o bar era explorado pelo próprio salão e o café e a massa sovada normalmente era dado pelas pessoas que faziam, que ajudavam nos próprios programas de rádio, e havia uma rifa ou uma outra forma qualquer de se fazer algum dinheiro para ajudar nas despesas, porque tal como eu fiz quando tinha praticamente 18 anos, e todos estes programas que eu acabei de mencionar, nós comprávamos uma hora à estação, ou duas, as horas que tínhamos por semana, comprávamos esse tempo à estação americana e depois pagávamos X todos os meses e obviamente que vendíamos anúncios comerciais, batíamos de porta em porta junto de anúncios comerciais que eram de origem portuguesa ou então faziam negócio com a comunidade portuguesa e tínhamos, na altura, os anúncios eram $25 por mês, alguns 30, outros 40, mas normalmente era 25 a $30 por mês e era uma forma, obviamente, de se pagar a estação e de pagar um pouco. Eu, pessoalmente, nunca tive a felicidade de fazer dinheiro da rádio, por isso que andei sempre a fazer vários projetos, mas há pessoas, de facto, que fizeram a sua vida da rádio, o Sr. Joaquim Esteves e outros tantos. Dizia eu, portanto, que eram os programas da rádio que davam as últimas informações de Portugal, muitas vezes vinham com uma semana e meia ou 2 semanas de atraso, e eram os programas de rádio a ponte entre o isolamento da imigração, a terra distante e as outras comunidades que nos rodeavam. Isto é, para mim, extremamente importante, porque não só davam as notícias que vinham, de facto, com muito atraso de Portugal, mesmo nos anos 70, mas também, portanto, comunicavam entre si. Nós sabíamos o que se passava no sul da Califórnia, aqui no centro, e vice-versa, através dos programas da rádio, através das notícias que eram dadas. Como me disse uma senhora de idade em Tolar, há muitos anos atrás, e eu quero citar, portanto, esta afirmação dela. Cito, eram os programas de rádio que nos davam tudo, o senhor sabe, dizia-me ela, metiam-nos medo ao falar da violência americana, dos desastres e das tragédias. Diziam-nos quem nascia e quem morria na nossa comunidade. Falavam-nos das festas e das romarias, de quem precisava de trabalho ou de empregado. Até mesmo ficávamos a saber quem tinha comprado o rancho ou leitaria, o termo que nós usamos aqui pela exploração agrícola, quem tinha comprado carros novos e quem ia às ilhas de passeio. Era através dos programas de rádio, o senhor sabe, que a gente sabia tudo. Fim de citação. De facto, eram meios de comunicação privilegiados, muito antes dos Facebooks, dos Twitters e dos Instagrams, etc. E o primitivismo, dizia eu, com que a rádio portuguesa da Califórnia viveu, foi alvo de preocupação de quantos, por compreenderem a força deste meio de comunicação, já em tempos longínquos se preocupavam com a qualidade da rádio em língua portuguesa. Num artigo publicado em 1935, Artur Vieira Ávila, ele próprio, como eu disse, um dos pioneiros que mais se preocupou com a qualidade, falava descomplexadamente sobre essa preocupação e as repercussões que as rádios teriam na vida e no crescimento coletivo dos imigrantes, e vou citar esse artigo. Não é pelo número de programas portugueses que se pode prestigiar e honrar o nome português e servir de estímulo para o desenvolvimento da nossa língua na Califórnia, mas sim pela qualidade de programas que sejam apresentados, pelo caráter desses programas, pela forma de como são dirigidos e orientados, visto que, além da parte musical e dos cânticos necessários para se manter uma audiência, existe a parte artística
e intelectual, sendo esta a mais importante de todas, porque é dela que vai cultivar o amor pelas tradições e desenvolver os conhecimentos da língua portuguesa entre a nossa gente. Não é só pela quantidade de programas que sejam apresentados que nós mereceremos a admiração dos nacionais pelo nosso grau de cultura e o respeito pela nossa força comercial, mas também pela qualidade desses programas. Fim da citação de um artigo escrito pelo Sr. Artur Vieira Ávila em 1935, precisamente 5 anos depois de ele ter começado o seu Castelos Românticos. Este homem da rádio, que antes tinha sido dos jornais, estava ciente da função e da missão que estes órgãos exerciam na vida dos imigrantes. Já em 1935, como eu disse, ele falava de uma rádio pedagógica, de uma rádio com um português vernáculo, de uma programação variada, cultural e informativa. Já então, este homem da comunicação social preocupava-se com a banalização e o trivialismo dado por alguns dos seus colegas, infelizmente, no estado da Califórnia, e volto a citar o artigo do Sr. Ávila. Todo o português sensato sabe que programas já temos demais. E alguns desses programas, em vez de nos honrarem, cobrem-nos de desprezo. Alguns desses programas cobrem-nos de vergonha, porque a pessoa que anuncia nem sabe pronunciar o seu nome corretamente. E depois ele termina o artigo dizendo: a língua portuguesa anda de muletas pelo estado da Califórnia. Era de facto um homem altamente crítico sobre o papel da rádio. Entre os múltiplos programas de rádio que apareceram e desapareceram, entre os milhares de episódios, encontram-se alguns bocadinhos dignos de respeito. É quase célebre o caso do locutor que fazia o programa de rádio com uma mulher e constantemente a dar-lhe ordens. Ó Maria, atende o telefone. Ó Maria, vai buscar aquele papel. Ó Maria, vai buscar o café, etc. Em Miscelânea Luso-Holandesa, o professor Dr. Eduardo Meião Dias, que tem feito um trabalho extraordinário na pesquisa da nossa comunidade, apresenta algumas das ocorrências mais divertidas do historial da nossa rádio em língua portuguesa, e eu vou citar o trabalho do Dr. Meião Dias. A notícia vinda de Brasília, capital do Rio de Janeiro. O recado telefónico recebido pelo telefone. A comunicação do nascimento de um menino do sexo masculino. O lar para a terceira idade, onde compatriotas aí alojados podiam fazer as suas necessidades em português. E ainda a notícia formulada aproximadamente nestes termos. Em Angra do Heroísmo foi submetido a uma delicada intervenção cirúrgica o Sr. Comendador X. O cadáver seguiu para Lisboa por via aérea. Portanto, são alguns casos de muitos que o Dr. Eduardo Meião Dias conta. Mas há ainda casos anedóticos que eu próprio me recordo de ouvir, como o locutor terceirense que dá a notícia do senhor que havia sido hospitalizado nos seguintes termos, e eu tenho já por natureza a pronúncia terceirense, que vou acentuar um bocadinho mais ainda. O senhor António, aqui o nome não é obviamente verídico, o senhor António foi entregue ao hospital a semana passada. Eles abriram a ele e a fecharam a ele. Aquilo não tinha tafulho. Eu desejo-lhe melhores. Ouvi esta precisamente, acho que no ano de 1973. Ou então a locutora que agradeceu o jantar que havia tido na semana antecedente em casa da sua comadre e que disse que estava tudo tão fresquinho que consolava, e o chouriço do compadre estava mesmo de matar. Por último, recordo-me o locutor que agradeceu o convite para estar na matança do porco açoriana, depois de traçar longos elogios a tudo e a todos, rematou afirmando: olhe, Sr. Manuel, que os 3 porcos estavam bem asseados, mas a porca da sua sogra, essa sim, era um luxo. Parabéns e até para o ano, se Deus quiser. Obviamente que ficamos sem saber se houve ou não convite nestes termos para o ano seguinte.
Diga-se, contudo, que para além destes e outros casos semelhantes, os programas de rádio em língua portuguesa foram um contributo imprescindível para a continuação da língua e cultura portuguesas aqui no estado da Califórnia. Alguns dos primeiros homens e mulheres da nossa rádio jamais deverão ser esquecidos. Não foram apenas pioneiros das ondas artesianas, em português, como foram, na minha perspectiva, construtores importantíssimos daquela comunidade que hoje somos. Acredito veementemente que não seríamos a mesma comunidade sem estes pioneiros da rádio na portuguesa aqui na Califórnia, começando com o Sr. José Vitorino em 1920. Portanto, eu dizia que alguns nomes aqui para vos lembrar. Artur e Celeste Ávila, obviamente o homenageado de sempre, o Sr. José Vitorino. Joaquim Esteves, Francisco e Josefina Canto e Castro, mais tarde o seu filho Miguel Canto e Castro, Frank Dias, Maria Cabral, Maria Souza e Gino Costa, Joaquim e Amélia Morrison, Ana Calado, Inácio e Margarida dos Santos, Mimi Dias, Idalina Melo, Jorge Azra ou Jorge Azera, Joaquim Correia Sr., Frank Mendonça, Arnaldo Gonçalves, Agnelo Clementino, Camilo Melo, Manuel Leal e tantos outros que devem ser merecedores do nosso reconhecimento pelo contributo que fizeram para a manutenção do lusitanismo e, eu diria mesmo, da serenidade aqui em terras da Califórnia. Na década de 1970, portanto, já depois da imigração do vulcão dos Capelinhos e depois do ato imigratório, portanto as ditas cartas de chamada, um termo que há pouco usei nos Açores e muitos jovens nunca tinham ouvido falar, desse termo, cartas de chamada, portanto do Family Reunification Act de 1964. Portanto, na década de 1970 já tínhamos uma grande imigração pós-vulcão Capelinhos aqui na Califórnia e surgem outros nomes e uma outra forma de fazer rádio. Um caso único foi o aparecimento, dizia eu, de Eugênio Alcoforado, antigo locutor do Rádio Clube Português do Porto e que esteve também na Voz da América, que a partir do sul da Califórnia lança a primeira tentativa para profissionalizar a rádio portuguesa deste estado. O seu projeto não foi realizável, um projeto radiofónico que, numa estação com grande potencial, atingia 3 estados da União Americana, era na realidade um projeto utópico. Depois, alguns anos mais tarde, como todos nós sabemos, e aqui na próxima semana vamos tratar em inglês com o nosso convidado David Vieira a história da KRVI, KRVI de Los Gatos, e a contratação dos locutores, portanto, José João Encarnação e Mário Vargas, foram os primeiros dois a dar o grande passo para a profissionalização e com as suas conhecidíssimas linhas abertas. Um pouco por todo este estado aparecem projetos similares ou diferentes, mas todos com o objetivo de transformar a rádio portuguesa. No sul da Califórnia, recordo muitíssimo bem, da Rádio Lusalândia, hoje um projeto de rádio online, mas na altura um projeto que envolve vários indivíduos, nomes muito conhecidos na nossa diáspora, como Osvaldo Palhinha, Vamberto Freitas, Pedro Valadão Costa, Alfredo Silveira e outros que durante alguns anos fizeram de facto uma rádio nova, formativa e informativa e com um forte espírito crítico que muitas vezes faltava na nossa rádio. No centro da Califórnia, aqui na zona de Tular, Visalia, instituiu-se a primeira estação de rádio da Califórnia do chamado Sistema Circuito Fechado, o Rádio Clube Comunidade, fundado em 1982, a qual eu tive parte com Joaquim Correia Júnior e o locutor que tivemos, profissional que veio dos Açores, na altura, o Henrique Dédalo. Mais tarde, foi na cidade de Tular que se começou outro sistema de circuito fechado, chamado KTPB, King Stolari Portuguese Broadcasting, que passa a ser a primeira estação do género na Califórnia a transmitir 24 horas por dia em português e onde estavam todos os programas independentes
para além da programação, que era da responsabilidade, portanto, da própria estação. Sabemos, obviamente, dos novos projetos da KLBS, que já transmitia em português antes de ser comprada pelo Sr. Batista Vieira e que continua e da qual vamos falar também na próxima semana, assim como a KSQQ e o projeto da KIGS, antigamente chamada KNGS, portanto, que teve o Sr. Joaquim e a Sra. Amélia Morrison, que começaram um programa em língua portuguesa naquela estação em 1961, portanto, na mesma altura que o nosso amigo Miguel Canto e Castro, o programa Ecos do Val, dos Morrison já desapareceu há mais de 2 décadas. O nosso amigo Miguel Canto e Castro, agora no dia 2 de julho, celebra 59 anos de rádio e em 2021 a grande festa, porque ele celebra 60 anos de rádio em língua portuguesa. A KIGS depois montou um sistema totalmente em português e foi durante muitos anos, obviamente, uma voz importante aqui no centro-sul do Vale de São Joaquim. Depois a estação foi vendida e cessou a sua programação em língua portuguesa. Antes de ser KIGS, era KNGS e já tinha um historial de programas em língua portuguesa, o casal Morrison, a senhora Maria Souza, o senhor António Carvalho. No sul da Califórnia, obviamente, também falaremos mais e com pessoas dessa zona com os quais teremos conversas aqui através desta plataforma, mas a Hora Portuguesa de Paulo Goulart, programa que foi transmitido também a partir de Tijuana, a partir do México para a zona de San Diego e aquela zona sul. No Chino, o nosso programa do Sr. Tony Freitas, de quem tenho muitas histórias, algumas não posso bem contar aqui, e obviamente mais a norte também, portanto, o programa Recordando Amigos de Portugal em Petaluma, que ainda existe. E, como eu falei, o programa Ecos Portuguesas, que foi também um programa de rádio verdadeiramente inovador do Sr. Frank Dias, na zona de Sacramento. Não esquecer também, obviamente, que mais tarde o projeto de televisão e rádio, a Rádio Televisão Artísia, RTA, que ainda hoje existe. Eu queria, portanto, concluir dizer-vos que estamos perante uma rádio que, apesar dos seus de ser uma rádio um tanto ou quanto ter os seus condicionalismos, não é? Soube semear a língua portuguesa em terras da Califórnia. Um órgão que no passado, e muitas vezes em formatos que foram simples e até um tanto ou quanto arcaicos, soube comunicar com as pessoas e soube fazer comunidade. As rádios, obviamente que hoje são diferentes, e não vou alongar-me numa reflexão sobre a rádio hoje, teremos, portanto, um segmento sobre a rádio hoje, mas penso que é importante que a comunidade da Califórnia continue a ter a sua voz e por isso que o próprio Instituto, o Portuguese Beyond Borders Institute, que dirijo na Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, começou no mês de setembro de 2019, como aqueles que vivem aqui no centro da Califórnia e um pouco toda a parte sabem, um programa em inglês chamado Portuguese American Hour, porque estamos numa de que a nossa comunidade portuguesa, se formos olhar aos números do recenseamento de 2000, portanto há 20 anos atrás, estávamos com cerca de 350 mil pessoas de origem portuguesa na Califórnia e segundo os estudos, desses 350 mil, apenas 33 mil disse que falava português em casa com alguma regularidade. E daí começamos o Portuguese American Hour, aliás a estação que o transmite, KGST, informou-nos que queria um programa multicultural em português, sobre a comunidade portuguesa, mas em inglês. Portanto, todos os programas que estão a nascer neste novo projeto multicultural em Fresno são sobre comunidades multiculturais e étnicas aqui do Vale de São Joaquim, mas todos transmitidos em inglês, quer seja sobre a comunidade arménia, o Armenian Studies Program da Universidade tem um belíssimo programa ao domingo, ou sobre a nossa comunidade portuguesa, que é de segunda à sexta, das 4 às 5 da tarde. Eu recordo que quando cheguei à Califórnia,
portanto, agora já há muitos anos atrás, há quase 52 anos atrás, uma vida, havia programas aos fins de semana e havia meia hora por semana na minha amiga Lucianoia e depois também o senhor Casey Santos. Recordo ainda que para os filhos dos imigrantes de então, alguns meus colegas na escola primária, aqueles cujos pais tinham imigrado uns anos antes ou uns anos depois da gente aqui chegar, nós chegamos em 1968, os programas da rádio ao fim de semana em português era mais do que suficiente, porque havia uma grande pressa em ser-se americano. É que uma empresa com agora a celebrar 100 anos, a empresa em si, os jornais começaram há mais de 100 anos, uma rádio que deu os seus primeiros passos antes de dar em Portugal, tem mesmo que continuar, na minha perspectiva. Agora resta saber como e para quem. Porque a comunidade não é a mesma, nós não temos imigração há praticamente 40 e poucos anos, e portanto, particularmente nos últimos 30, a imigração cresceu imenso. O último êxodo imigratório para a Califórnia foi precisamente até 1976, 1977. Depois continuamos com alguma imigração, obviamente, nos fins dos anos 70 e também logo a seguir portanto, ao terremoto que aconteceu na Ilha Terceira a 1 de janeiro de 1980 e sentiu-se nas outras ilhas, particularmente em São Jorge e Graciosa. Tivemos alguma imigração, portanto 80, 81, 82, mas pouca gente e obviamente que tem vindo a decrescer, particularmente depois de 85. A realidade é que a rádio é demasiado importante, não contemos em que as rádios nacionais, ou mesmo os grandes poderes americanos das rádios regionais, tenham um espaço para a voz portuguesa ou sejam eco da nossa presença portuguesa e da nossa cultura e, obviamente, do nosso legado aqui na Califórnia. Há que, através do mundo das rádios americanas, sejam elas online ou sejam elas nas rádios tradicionais, há que haver uma voz em português, ou bilingue, ou em inglês, mas que continue a ser uma voz para a nossa comunidade portuguesa no estado da Califórnia. Muito obrigado pela vossa atenção. Este é um projeto do Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno. Todas as quintas-feiras aqui estamos para vos falar da rádio em língua portuguesa. De hoje a 8 dias, no dia 2 de julho, teremos aqui o jovem David Vieira, cujo pai, o Sr. Batista Vieira, um dos fundadores da KRVI e de tantos projetos na rádio em língua portuguesa. Vamos falar, portanto, dos projetos começados e importantíssimos para a rádio pela família Vieira. Teremos como convidado, e durante cerca de 45 minutos, teremos uma conversa com David Vieira. Também vamos ter outros convidados e vamos ter uma espécie de linha aberta em que vamos convidar as pessoas a fazerem parte de uma sessão especial aqui na Zoom e no Facebook Live, com depoimentos sobre as experiências das pessoas e os nomes e as personalidades que se lembram, porque queremos registar todos esses testemunhos. Para além destas sessões, estarem aqui ao vivo, para além de ficarem arquivadas na página, portanto, do Portuguese Beyond Borders Institute, para além também de ficarem arquivadas no canal da YouTube do mesmo Instituto, estes projetos serão transcritos e serão arquivados na Biblioteca Henry Madden, no projeto das histórias orais da comunidade de origem portuguesa aqui no estado da Califórnia. Agradecemos, obviamente, todo o apoio que recebemos, a logística, etc., da própria Universidade, da Biblioteca e, obviamente, o apoio da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento da FLAD, que apoia o projeto das histórias orais da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno e o próprio PBBI, o Portuguese Beyond Borders Institute. Muito obrigado pela vossa atenção. Até um dia destes, se Deus quiser, continuamos a celebrar os 100 anos, o centenário da rádio em língua portuguesa aqui no estado da Califórnia. Até sempre.